Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe. Bom, talvez o ponto de apoio que mais ajude a gente na aula de hoje seja o Reverso ou o Google Tradutor para retirar dúvidas com relação ao acento. Vai lá, pega a apostila e abre na página 58. La tilde diacrítica. Nuestro objetivo es compreender lo que es la tilde diacrítica e saber usarla. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tilde diacrítica. Seria, comparando ao português, o nosso acento diferencial, tá? Ele tem o formato de acento, o nosso acento agudo, porém ele tem um objetivo que não é marcar a sílaba tônica, é marcar o uso de palavras. Então vamos ver o conceito da tilde diacrítica. La tilde diacrítica sirve para diferenciar palavras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes. Es decir, es la que permite distinguir palabras con idéntica forma, escritas con las mismas letras, pero que pertenecem a categorias gramaticales diferentes. Então, gente, a tilde diacrítica, o desenho dela é o nosso acento agudo, porém, ela não tem a função de marcar a sílaba tônica da palavra. Ela tem a função de diferenciar duas palavras que são escritas igualmente, mas que têm significados distintos. Em português, nós chamamos esse acento de acento diferencial. Vamos aí falar de algumas palavrinhas que são mais usuais e que têm a tilde diacrítica. De sem acento. É a preposição de. Então, ele dá o exemplo aí. Hace pajaritas de papel. Ou seja, fazem pássaros de papel. Se eu colocar um acento nesse de, é a forma verbal do verbo dar. Seria o imperativo, né? De recuerdos a su hija de mi parte. Ou seja, de do verbo dar. Ele sem acento. Esse é importantíssimo, gente. Muita gente erra. Ele sem acento. El artículo masculino seria o nosso o. Então, o problema. Quando eu coloco o acento nele, ele vira o pronombre personal de terceira persona del singular. Ou seja, o pronome pessoal de terceira pessoa do singular. O nosso ele. Ele se hace responsable, ou seja, ele é responsável. Então, gente, esse ele aí marca com o coraçãozinho porque vocês erram demais, colocam acento quando não tem que colocar. Aí você vai falar, professora, mas é só um acento. Não, não é só um acento. Aquele acento mudou o significado da palavra. Mi, ele pode ser o adjetivo possessivo, meu, ou o substantivo, que seria a nota musical mi. Se eu coloco o acento nele, ele vira o pronombre personal, meu. Dámelo a mim, dámelo a mim. Me prometi a mim mesma não volver a ser. Prometi a mim mesma. Então, se eu deixo sem o acento, ele pode ser o meu, como ele pode ser a nota musical mi. Se eu coloco o acento, ele se torna o mim. O si também é outra coisa que vocês erram pra caramba. Sem acento, ele é a conjunção si, como em português, e ele pode ser a nota musical si. Com acento, ele é um advérbio de afirmação, si estou preparado, ou seja, estou dizendo que sim. Ele pode ser o pronombre personal reflexivo, vive encerrado em si mesmo, em você mesmo. Ou ele pode ser um substantivo de aprovação ou assentimento. Tardou vários dias em dar el sí al projeto. Ou seja, cair em si. Seria o nosso cair em si, tá? O mais. Gente, por favor, esse do mais é assim como ele. Importantíssimo. Mas sem acento. É a nossa conjunção adversativa. Lo sabia, mas não dijo nada. Ou seja, eu sabia, mas não disse nada. E com acento, ele se torna um advérbio, um adjetivo ou um pronome. Então, o acento no mais é importantíssimo. Como advérbio, tu conoces
Tu coche é mais rápido que o meu. Ou seja, o teu carro é mais rápido que o meu. Isso é um advérbio. Ponme mais açúcar no café. Esse mais aí é uma ordem. No quiero más, também um advérbio. Conjunção com valor de suma ou adição. 3 mais 4 são 7. Ou seja, é o mais, seria o nosso mais com i, né? Mais de quantidade. C e C. C sem acento. Pronome com distintos valores, que podem indicar impersonalidade. Se duerme bien aqui, ou seja, é uma regra, mas que não serve para uma pessoa só, é sempre um coletivo. E o indicador de passiva reflexiva em português seria a nossa partícula reflexiva. Se vendem maçãs, se vendem manzanas. E o se com acento é a forma conjugada do verbo saber. Se bueno e pórtate bien. Sei, seria o nosso sei, tá? Te com acento e sem acento. Isso é muito fácil. O te sem acento é o pronome personal. Te agradezco. Te agradeço. Ou pode ser um substantivo. La te parece aqui uma ele. Te, com você. E o te com acento, gente, é um substantivo de uma planta em função. É o nosso chá. Então, se você me coloca um acento no te, ele passa de um pronome pessoal ou de um substantivo para chá. Olha como é que o acento faz a diferença. Tu, outro que vocês têm que marcar com bastante atenção, porque vocês usam indiscriminadamente. Tu sem acento é o pronome possessivo teu. Dá-me tu direção. Me diz o seu endereço. E quando eu coloco acento, ele vira a segunda pessoa do singular, o tu. Tu já me entendes. Tu já me entende. Então, quando eu quero falar do tu pessoa, eu boto acento. Quando eu quero falar do tu, é teu, é sem acento. Aún, outra coisa que vocês fazem é uma salada mista dele também. Aún sem acento. Quando se utiliza com o mesmo significado que hasta também ou incluso. E aún com acento. Quando eu posso substituir por todavia. Então, essa regrinha aí é o que a gente chama de regra de ouro para não errar o aún. Dentro do estudo da tilde diacrítica, o aún é o mais complexo, tá? Esses, gente, são os principais. Existem uma lista enorme de palavras que utilizam a tilde diacrítica. Porém, essas são as principais, a do nosso dia a dia, do nosso uso. Vamos chamar atenção para uma coisa aí. La palavra solo en espanhol pode ser advérbio e equivale a solamente. Solo levava seu perro a passear los domingos. Levava seu cachorro para passear somente aos domingos. Então, muita gente utiliza o solo com acento. Esse solo não existe mais com acento. Ele perdeu a tilde diacrítica. Então, qualquer solo hoje em dia, seja de ser sozinho ou da palavra só, não possui acento. Pode ser um adjetivo. Não me gusta estar solo. Então, o solo tem essas duas traduções, de somente e sozinho, e não existe mais acento no solo. Existiu até o ano de 2010, quando foi feita uma reforma ortográfica na língua espanhola e o acento do solo caiu. Então, solo não existe mais acento. É solo, pronto, acabou, tá? Vamos praticar? Façam os exercícios, enviem para o meu e-mail até o dia 23 de julho. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.